Não cortar. Bom dia, pessoal. Ontem, desculpem, primeiramente, antes de tudo, eu ia voltar para dar essa parte depois que o Pedro terminou a parte dele ontem, só que a reunião que eu estava acabou demorando mais que o previsto e eu não consegui voltar para dar isso hoje, mas não é muito longa, e a parte da Fran hoje também é curtinha, tem uma tendência a gente acabar talvez um pouco mais cedo, então acabei deixando para hoje mesmo, para não ficar na correria ontem, não ter que passar batido. O que eu vou falar hoje são sobre os gráficos que são gerados online. Antes eu tinha uma mania de achar, não sei se mais gente é assim, mas eu no meu humilde conhecimento, que todos os gráficos que a gente usa em artigo, a gente precisava usar algum programa para gerar alguma coisa assim. Até que eu precisei de um determinado gráfico, fui procurar onde tinha ele e descobri que ele era gerado por um site. Depois disso, eu comecei a procurar outros sites e encontrar outras possibilidades. Então, assim, eu vou apresentar para vocês algumas das possibilidades que eu já encontrei, que eu já usei, mas vocês explorem que você tem muito mais possibilidade além disso que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando para vocês a minha experiência, o que eu já fiz, vou mostrar até um pouco por alto, só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. E aí, depois, é da criatividade de cada um. Você vê um gráfico em algum artigo e quer fazer igual, procura saber o nome daquele gráfico, sai jogando no Google. E, pelo que eu percebi, são muitas possibilidades mesmo que tem nesses sites. Então, é só questão de ter paciência para procurar onde que tem o que você quer. Bom, vou compartilhar minha tela aqui para eu começar a mostrar. Vocês estão vendo aí, galera, minha tela? Sim. Obrigada, vou salvar. Bom, então, deixa eu só arrumar esse trem aqui. Só para variar, no começo, o meu PowerPoint, o meu leitor de PDF travou, como sempre, nada diferente do esperado, mas vamos lá que dá. Peraí que eu vou esperar a boa vontade dele destravar. Mas aí, coincidentemente, ontem, o Zaca veio me pedir dicas sobre um dos gráficos que eu fiz recentemente, que a Mariana gostou. E aí eu falei com ele, tipo, Zaca, olha, eu vou te dar os comandos básicos que eu aprendi sobre isso, porque tem muitas configurações disponíveis para esse gráfico, e aí você precisa fuçar e descobrir o que é melhor para os seus dados. Não adianta eu te dar uma fórmula mágica, porque não vai adiantar. Você vai ter que descobrir o que é melhor para os seus dados. Aí o Zaca foi lá fuçando e descobrindo. Bom, antes de tudo, fazer uma brincadeira, porque existe esse Reddit, que é tipo uma rede social, e aí recentemente eu descobri que tem essa página, They Is Ugly, que é para mostrar gráficos feios. Então, a gente não quer que os nossos gráficos vão parar numa página dessa. Por exemplo, um gráfico desse aqui. Como que você vê aqui o que está sendo representado pelo quê? Como que a pessoa tem coragem de fazer um gráfico desse aqui? Não dá para entender o que está acontecendo isso aqui. Outro gráfico muito zoado é esse aqui que fala sobre a mortalidade na China e na Alemanha atribuída ao Covid-19. E aí, o que você entende desse gráfico? Nada, definitivamente nada. É um pouco complexo o gráfico. Então, como a gente não quer que o nosso gráfico vá parar nesse Reddit, a gente tenta fazer uns gráficos mais bonitinhos. Espera aí que tem alguém entrando, deixa eu aceitar aqui. Saca? Então, como a gente não quer que os nossos gráficos vão parar
nisso aqui, nem que a gente tenha gráficos tão problemáticos assim, a gente vai tentar fazer uns gráficos mais bonitinhos. E uma coisa importante, vocês vão perceber que alguns gráficos, alguns prints, a resolução não está muito boa. Depois eu vou explicar sobre isso também. Bom, antes de tudo, quero mostrar para vocês que existem alguns sites que têm tabelas de cores, né, paletas, que são interessantes, que a gente consegue usar para a gente se basear naquela combinação de cores para fazer os nossos slides, os nossos gráficos e tudo mais. Então, a gente consegue se basear. Isso aqui eu não conhecia, o Pedro que me apresentou e eu adorei, achei lindo. E, por exemplo, esse site aqui, Color Hunt, ele apresenta paletas de 4 cores. Quando você clica aqui em cima da cor, ele te mostra um código da cor, e aí você pode copiar esse código lá para sua paleta de cores do PowerPoint, do programa que você estiver usando, que tiver alguma coisa de cor. No mesmo espaço que você seleciona a cor em todos os programas, tem um lugar lá que você coloca para configurar a cor, e você pode copiar os códigos dessas cores aqui e montar a sua combinação. Então, já ajuda, porque às vezes a gente fica na dúvida de quais cores usar, então tem sites, tem paletas que ajudam a gente a fazer essas combinações. Aí, outro dia, eu estava precisando de uma paleta um pouco mais complexa, com mais cores. Então, eu descobri esse outro site, Colorex, que ele tem paletas com mais cores, mas vocês colocarem lá no Google paleta de 10 cores, ele vai te mostrar sites que tem paletas com mais cores. Então, assim, estou te mostrando para vocês alguns dos que eu já usei, mas vocês encontram uma infinidade de possibilidades no Google. E aí, aqui é o meu gráfico que o Zaca me perguntou, e é o gráfico que o Roberto adorou também, e que eu fiquei louca quando eu vi esse gráfico em um artigo, eu cismei que eu queria ele, só que eu não sabia onde conseguir. Por fim, eu descobri que ele era feito em um site, nesse Circle Stable Viewer, e ele apresenta uma infinidade enorme de possibilidades. Espera aí que está aparecendo alguma coisa aqui. Ah, obrigada, Pedro. Ele apresenta uma infinidade de possibilidades que eu vou mostrar um pouquinho mais. Eu vou mostrar as possibilidades, e aí cabe a cada um explorar. Mas aí vocês conseguem ver só algumas coisas. Aí, um detalhe, ele tem esse site aqui, que é esse MK Web, mas ele também tem uma versão que é por linha de comando, que parece que a versão por linha de comando permite ainda muito mais possibilidades do que a versão online. Então, para quem quiser se arriscar, aprender a fazer pela linha de comando, eu acredito que vai conseguir fazer gráficos bem mais ricos do que a versão web, mas a versão web, pelo menos porque eu precisei, já me atendeu muito bem. Então, o que esse gráfico faz? Como eu falei, os prints, alguns estão ruins, gente, desculpa. Ele vai pegar a sua tabela lá, você tem uma tabela que você está correlacionando dados, os dados da linha A com a coluna A. Então, você tem aqui 54. E aí, ele vai começar a fazer inter-relação desses dados. Então, vamos supor que aquele A é o primeiro rosinha aqui, a primeira fita rosinha. Ele está ligando na outra rosinha aqui. E aí ele vai correlacionando os seus dados. Vamos supor, aqui é um lago e você está ligando a espécie que ocorre naquele lago. Então está vindo até aqui. E esses dados em volta, ele apresenta a porcentagem de cada um dessas fitinhas coloridas aqui dentro, a porcentagem onde cada uma dessas fitinhas ocorre. Por exemplo, essa espécie está relacionada ao lago amarelo, ao lago vermelho, ao lago verde, ao lago azul. Enquanto isso, tudo que é dessa espécie, que é vermelha, está relacionado a essas cores de lago, e aqui ele apresenta correlação. Mas existem infinitas variações. Vou mostrar o que eu fiz naquele site. Eu queria, como eu apresentei
na reunião passada, então eu não vou ficar definindo muito bem, vou falar por alto só, porque vocês acho que já deu para ter noção pelo que eu apresentei no seminário. Aqui no LRFI eu tenho meus animais eficientes, os boizinhos eficientes. E aqui no HRFI eu tenho os animais não eficientes. Então, tudo que está em azul, eu estou ligando ao eficiente. Tudo que está em verde, eu estou ligando ao não eficiente. Então, eu estou relacionando aqui todos os filos de micro-organismos que ocorrem relacionados aos animais eficientes e aos animais não eficientes. E uma outra característica interessante aqui é que a grossura da minha fita, eu coloquei ela para representar o número de estudos. Então, por exemplo, eu tenho aqui mais estudos que relacionam animais eficientes à protobactéria do que estudos que relacionam animais eficientes a todos esses outros filos aqui, tá vendo? Que eles ocorrem eles têm menos registros relacionados a esses animais do que protobactéria. E aqui também é legal que a gente consegue comparar, por exemplo, aqui eu estou vendo que protobactéria ela tem muito mais do azulzinho do que do verdinho. E aqui também eu estou vendo que tem uns emboladinhos aqui, tem pouco, mas ele está mais relacionado aqui ao verde. Quem que é o verde? Aí eu puxo para cá, ó, eucariota. Então, a gente vai fazendo esse tipo de correlação, que é bastante legal. E o que eu percebi é assim, na versão online é um pouco mais enjoadinho para você configurar as cores que você quer, mas na versão por linha de comando, pelo que eu vi, você consegue ter um maior controle disso. E aí você tem várias opções. Por exemplo, estão vendo que aqui apresenta a porcentagem? Eu posso tirar isso aqui, eu posso colocar isso aqui de dentro, eu posso tirar isso aqui, eu posso colocar para ele marcar só as linhas que tem, por exemplo, eu posso dividir linhas que estão entre 0 e 25% de correlação, eu coloco de uma cor. Linhas que estão entre 25 e 50, eu coloco de outra cor. Eu posso colocar para só exibir as linhas a partir de uma determinada quantidade que é do meu interesse. Eu posso colocar para ele agrupar mais próximo, e aí ele vai ficar parecendo com esse aqui, ó, tá vendo? Que todas as linhas se relacionam com algo mais próximo, ele não fica cruzando tudo aqui no meio, ela vira um U. Eu consigo tirar esse círculo de fora, eu consigo fazer várias configurações diferentes, só que é aquilo que eu falei para o Zaca ontem. Isso aqui é tentativa e erro. Eu fiquei umas 6 horas para entender como mexer nesse gráfico para adaptar ele para os meus dados. Porque eu ia mexer numa configuração, as configurações dele, eu printei um comecinho, mas para baixo aqui tem bem mais. Aí você coloca lá a partir de qual percentil cortar, a largura da fita, a cor que você quer, você vai colocando várias coisas, você vai configurando, e o que eu fui fazendo era configurar e entender. Ah, quando eu coloquei tal configuração, sumiram esses números que estão aqui dentro. É melhor para mim? Ah, não. Então, vou colocar de volta. Quando eu coloquei tal configuração, o que mudou? Aí eu voltava e olhava. Então, eu fui mexendo em tudo até descobrir o que era ideal para o meu gráfico, para os meus dados, para o que eu queria mostrar. E eu falei isso para o Zaca ontem. Eu falei, olha, você vai ter que ver o que você quer mostrar, o que é melhor para os seus dados. Então, eu passei para o Zaca, que se alguém quiser me fala, eu tenho umas configurações, por exemplo, eu percebi que mexendo no campo tal muda tal coisa. Eu fui anotando isso para eu não esquecer, mas eu posso até passar para facilitar, que é a vida de quem quiser, mas não tem jeito. É por tentativa e erro até você chegar no que melhor representa seus dados. E aí, desculpem novamente pela qualidade dos prints, ele disponibiliza no site alguns trabalhos que já foram feitos com a programa deles, né, o site deles. E aí, olha que vocês veem a infinidade de possibilidades. Olha aqui, mostrando várias correlações, apresentando vários dados diferentes aqui nessas linhas.
Esse aqui é mais parecido com o meu, mas não tem duas linhas externas, tem só uma, tem menos fitas aqui dentro. Esse aqui também, ó, que ele não tem fita, ele simplesmente mostra a correlação do de dentro com o de fora, com o de fora, com o de fora. Esse outro aqui, que também apresenta umas correlações mais simples, né? Esse aqui, super complexo, que eu nem sei se esse aqui a gente consegue fazer pelo site, a gente, não sei se dá para fazer pelo site ou só pela linha de comando, mas também é uma possibilidade do site. Esse aqui também, para além daqueles círculos, também dá para colocar esses negócios aqui de fora, que eu acredito que também seja na linha de comando, porque eu não vi essa possibilidade no site, mas assim, são infinitas possibilidades no site e basta ter paciência para conseguir ir mexendo e adequando para os seus dados, porque dá para fazer uns gráficos muito legais, muito diferentões. E é engraçado que eu vi isso em um trabalho, que eu estava lendo um trabalho de microbiologia do intestino humano, e eu vi isso em um trabalho de microbiologia humana, e aí depois disso, aí eu fiz o meu, e antes mesmo do meu ser publicado, eu comecei a ver que isso começou a bombar em microbiologia do rumen. O pessoal está fazendo muito. Lá no ResearchGate aparecem as imagens do pessoal colocando os trabalhos. Isso aqui está super em alta, está todo mundo usando muito. Então, é uma ferramenta muito legal de mostrar a correlação sem você precisar ficar colocando aquelas tabelas lá que a pessoa tem dificuldade para enxergar. Você simplesmente consegue visualizar, mostrar os seus dados de uma forma mais fácil de visualizar. Além disso, eu estava precisando, nos estudos dessa área que eu estou fazendo, eu percebi que eles usavam bastante diagrama de Venn para mostrar os dados, tipo assim, relacionando os dados de estudo, né? E aí eu fui e procurei aonde fazer, encontrei esse site aqui, esse Lucidchart, e ele tem não só o diagrama, tem mais coisas que eu vou mostrar mais para frente, mas aí aqui esse é o diagrama que eu fiz lá, já mostrando, por exemplo, aqui, 4 estudos na minha meta-análise. Representaram bactéria e representaram arqueia. Nenhum representou separadamente bactéria e arqueia. Vocês lembram, né, daquela história de conjuntos que a gente aprende lá atrás, então esse diagrama pode ser legal para a gente mostrar bastante dados, e eu fiquei pensando que fazer isso na mão daria um trabalho danado, e por fim achei esse site que fazia. Esse site ainda apresenta várias outras possibilidades, vou mostrar algumas aqui só por alto, só para vocês terem a noção. Ele mostra, ele tem como fazer alguns diagramas de raias também, então dependendo para fazer alguns esquemas de alguns artigos, ele possa ser bastante útil. Desculpa deixar pequenininho, mas quando eu estava aumentando, ele tava pixelando muito. Então é só para ter uma noção mesmo. Ele dá para fazer umas linhas do tempo, porque de vez em quando a gente precisa, principalmente na apresentação, né? Fazer linha do tempo, ele dá para fazer também. Só lembrando, o link é esse aqui, tá, gente? Mesmo no navegador, é só digitar isso aqui que ele entra. E aí você consegue fazer linhas do tempo também, cronogramas, que são úteis principalmente para apresentações. E aqui só apresentando algumas outras possibilidades que ele tem vários fluxogramas, várias coisas. Aqui, ó, tem uma infinidade de possibilidades. Eu mostrei algumas das principais, mas ele tem uma infinidade de possibilidades. E aí o jeito é fuçar. Estou mostrando para vocês as possibilidades, mas aí você que entende os seus dados, sabe como que você quer mostrar. Por exemplo, eu tinha lá meus dados. Eu via que o pessoal estava mostrando dados parecidos de um jeito similar. Então eu tinha na minha cabeça, olha, eu posso fazer assim, eu posso procurar algo parecido. Então eu já ia procurar nesses sites, tendo uma ideia. Só que aí de vez em quando você olha para algum gráfico deles e você fala, eu posso usar isso aqui para os meus dados. Então é esse o pulo do gato, você ir olhando as possibilidades e descobrindo o que é bom para os seus dados. E aí, outro site que eu descobri recentemente é esse aqui, que está o linkinho dele aqui. Ele tem também vários esquemas, que eu até deixei as miniaturas aqui do ladinho. Ele tem um diagrama que é muito usado
nos trabalhos que a gente vê por aí, que é esse diagrama de cores aqui de frequência. Quanto maior o seu número aqui, né, relacionado a cada cor, mais forte é a cor. Então, que aqui tem o degradê, né? Então, quanto mais forte o degradê, maior o número que está atribuído àquela célula. Então, geralmente, esses sites têm você consegue configurar a tabela de entrada, e aí você vai configurar a tabela de entrada, esse que eu percebi que eu consegui editar diretamente nele aqui, e aí ele vai te gerar esse diagrama de cores, você pode trocar aqui, então você pode colocar no ambiente tal, eu encontrei uma espécie, duas espécies, três espécies, ou então relacionada a determinada temperatura, o número de espécies, e aí você vai colocando. Então, assim, as possibilidades são muitas, basta você ter criatividade para representar os seus dados. Então, ainda naquele site, ele apresenta várias possibilidades que são possibilidades simples também, possibilidades que a gente consegue até fazer no Excel da vida, mas que aqui a gente consegue deixar bonitinho também. Aí tem lá uns diagramas de barra, de coluna, de pizza, de linha, aqueles que vão relacionando, né, vários dados. E aí, esse aqui eu achei legal também, que ele me foi útil num determinado momento, que ele apresentava, por exemplo, na linha de dentro, ele apresenta um dado, e dá para você ir trocando as cores. Então, na linha de dentro, ele mostrava que 20% era a espécie X, 30% a espécie Y, e aí ele ia colocando, e aí o círculo todo representa 100%, mas aí você consegue ir mostrando a abundância dos seus diferentes táxons, por exemplo. Então, assim, é tudo questão de você conhecer os seus dados para você conseguir falar sobre eles. Aqui algumas outras possibilidades, esses diagramas de bolhas, esses de radar aqui eu também cheguei a usar vou mostrar para vocês depois, isso aqui eu acho que não é tão útil para a gente. Esses aqui são muito úteis para a gente demonstrar, a gente vê muito trabalho com isso. A porcentagem de cada espécie num determinado ambiente também, né? Que aí, vamos pôr, a espécie A representou 40% naquele ambiente, a B apresentou 10%, a C apresentou 20%, e a D apresentou mais 20%. Nem sei se deu 100, mas foi só um exemplo. E aqui alguns que eu não sei se são realmente úteis para a gente, mas tem aqui de novo aquele de cores, tem os box plots aqui. Então a questão é explorar e brincar com isso tudo. Esse diagrama aqui, eu vou mostrar o meu, porque é mais fácil eu explicar pelo meu. Mas olha só, quando você clica para configurar, eu abri esse aqui, né, que era esse diagrama aqui, para mostrar para vocês como que fica a tabela relacionada a ele. Então, se eu, em determinado eixo aqui, o meu valor é 70, ele vai me mostrar, e aqui ele tá fazendo, relacionando 3 variáveis. Então, ele vai relacionando aqui as minhas variáveis a cada eixo. E aí a entrada é assim. O meu eu fiz com um eixo, vou mostrar para vocês mais para frente como que ele ficou. Uma outra coisa que eu senti falta é porque eu queria representar os meus dados num painel. E aí eu não sabia fazer um painel. Então eu comecei a procurar como fazer painéis. Aí eu descobri esse site aqui, Infogram. Então, vocês veem aqui, ele consegue fazer vários painéis. Só que uma coisa que eu descobri é que ele não dá para você, por exemplo, eu quero esse gráfico desse painel, esse outro gráfico desse painel, eu quero juntar tudo em um. Eu não consegui fazer isso. Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei os que eu queria e depois montei do jeito que eu queria, porque eu queria um painel mostrando os meus dados do jeito que eu queria. Depois eu vou chegar nessa parte. Mas então, isso aqui já me deu uma ideia de como eu poderia fazer um painel representando todos os dados que eu queria numa página só. Então, assim, aqui dá para a gente fazer painel, mas dá para você pegar um gráfico separado também, tipo, eu olhei e gostei desse gráfico aqui. Você pega ele separado, usar só ele, e aí depois eu vou explicar como que a gente faz isso.
O que eu fiz foi, eu peguei um gráfico de pizza dele aqui, e mais um gráfico de bolha, que não vai dar para ver, que estava mais para baixo, e eu fiz esses dois aqui. Esses dois gráficos aqui, eles estão mostrando a evolução das metodologias de sequenciamento de DNA ao longo do tempo. Então, o tamanho das bolas também apresenta o número de estudos. Então, vocês vão ver aqui, ó, aqui nesse eixo é o número de estudos e ainda tem a bolinha vai aumentando de acordo com o número de estudos. Então, o que a gente percebe? Lá quando começou, usava a tecnologia DGGE, depois passou para PCR quantitativa, foi mudando. O mais comum hoje é o Illumina, então não tem outros hoje, né? A partir de 2020 não foram outros, e Illumina conseguiu ter um número de estudos muito maior do que os outros. Então, assim, ele me ajudou aqui a demonstrar de uma forma muito mais fácil essa evolução das metodologias. E aqui é um gráfico de pizza simples, mostrando que eu fico falando do animal eficiente e não eficiente, mas tem vários índices para definir qual animal é eficiente e não eficiente, e os diferentes autores usam diferentes índices, então eu queria demonstrar também quais índices são mais usados, e aí eu fiz esse gráfico de pizza. Então, eu catei os dois desse site aqui, desse Infogram, separadamente, e configurei a cor daquele jeito que eu falei para vocês, fui lá no diagrama, naquelas paletas de cores que eu tinha recomendado lá no começo, copiei os códigos das cores e montei a paletinha aqui de acordo com as cores que eu queria, o meu painel todo combinando. E aí, o que eu descobri nisso tudo? A gente pode usar print, porque a gente tem aquela ideia de que a gente precisa sempre colocar imagens de alta resolução nos gráficos. De fato, a gente precisa. Só que eu descobri que o print que a gente tira, ele pode ter uma boa resolução e tudo isso depende da qualidade do seu monitor. Existe um jeito, que eu não vou me atentar a isso agora, mas de você descobrir a qualidade do seu monitor, você joga lá no Google como descobrir a qualidade do meu monitor. E aí, no meu caso, por exemplo, eu fui pedir para a Fran, pedir para meu namorado, pessoas que têm monitores com qualidade melhor que a minha, e pedir eles para printarem e me mandarem. E aí eu consegui uma resolução melhor. Então, se o seu monitor não tiver uma qualidade muito boa, pede alguém para que tenha um monitor com a qualidade melhor, para fazer o print para você, porque senão todos esses prints que eu coloquei aqui hoje, que vocês viram que estavam com qualidade ruim, são do meu monitor. Então, por isso, o problema. E aí, o que eu fiz depois? A Fran vai ensinar hoje como que a gente cria uma imagem com fundo branco. O que eu fiz foi criar uma imagem com fundo branco, que é do tamanho de uma folha A4, que é o tamanho da folha que a gente vai usar para colocar, né, a imagem na página do artigo, do resumo, do que a gente precisava. E aí a dimensão da folha a dimensão da folha A4 é essa aqui. A Fran vai explicar melhor como que faz isso. É hoje que a Fran vai falar de edição de imagem, não é, Pedro? É sempre, é hoje. Beleza. Tá, a Fran vai ensinar essa parte aqui, como criar essa folha, mas aí vocês já deixam como base aqui, que vocês vão precisar criar, caso vocês queiram fazer um painel, tá, gente? Que eu vou mostrar o que eu fiz, então vocês printam e colem nessa folha aqui, mas se vocês quiserem só printar e colar diretamente a imagem no gráfico, no artigo, no resumo, no banner. Só que uma coisa que eu percebi por melhor que esteja a qualidade da imagem, por melhor que seja a resolução, você não consegue deixar ela do tamanho de uma página inteira, porque ela vai pixelar essas imagens de print. Então, por isso, eu recomendo você colocar mais de uma na página, você não colocar ela tão grande, porque se ela ficar grande, ela vai pixelar. E aí, o que aconteceu comigo, que eu já falei que se precisar eu faço uma coisa muito carroça, é porque quando eu cheguei aqui nessa parte,
a qualidade desses escritos aqui no print, de tudo que estava escritinho, ficou muito ruim. Quando eu redimensionava, a imagem não estava ruim, mas os escritos estavam. O que eu fiz? Eu fui lá no Clone Stamp do Photoscape, a Fran vai ensinar hoje como que faz. Eu apaguei tudo que estava escrito e escrevi novamente. A Fran vai ensinar um pouquinho de Clone Stamp hoje também. Então, eu apaguei tudo que estava escrito e escrevi por cima para tirar aquela qualidade ruim. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas pelo menos eu consegui fazer um gráfico do jeitinho que eu queria e às vezes vale a pena o trabalho, a satisfação de chegar no fim, ficar do jeito que você queria. Então, quando eu juntei tudo aquilo ali que eu ensinei para vocês hoje, aí eu fiz lá um diagrama de barra, um diagrama de bolhas, um VIN, um de pizza, aquele que eu mostro os eixos, que aqui eu mostrei o número de estudos para cada raça de bovino. Então, por fim, eu montei uma prancha, que era essa prancha aqui, que combinava tudo o que eu queria mostrar. Essa prancha aqui representa todos os dados, é o estado da arte do meu campo de estudo, todas as variáveis. Aqui eu tenho os grupos, os grandes grupos, né, de micro-organismos que são mostrados. Aqui eu tenho a região hipervariável do DNA, que é usada no sequenciamento. Aqui eu tenho como que eles definem a eficiência. Aqui eu tenho as raças que são usadas. Aqui eu tenho o método de sequenciamento usado. Eu consegui fazer isso tudo fazendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, juntando tudo depois, criando esse fundo branco que eu falei aqui. Criei o fundo branco e aí eu organizei do jeito que eu achei. Então, assim, eu consegui representar tudo que eu queria. Dá trabalho? Pra caramba, não vou falar que não dá trabalho, que é molezinha de fazer, não. Porque, inclusive, como eu falei, tudo que tá escritinho aqui eu tive que refazer na mão. Mas é um jeito de fazer, de você, tipo assim, quando você tá lá, nossa, não encontro um gráfico para representar meus dados. É um jeito meio trabalhoso, é um jeito meio carroça, mas é um jeito que você vai conseguir mostrar os seus dados do jeito que você quer. Um monte de gente elogiou essa prancha aqui, falou que a prancha estava bonita, então vale a pena o esforço. Então, depois da gente fazer todo esse esforço, a gente chega no outro Reddit, que é Data is Beautiful, e aí a gente vai começar a publicar gráficos muito mais bonitinhos na vida. É isso, pessoal. Se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem e-mail, chame no WhatsApp, chama no liga, grita, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Perguntas? Tô tudo descabelado aqui hoje. Nossa, eu falei tanto assim, eu fiquei tão confuso que ninguém tem pergunta, gente. Ô, Pri, eu posso chamar a Fran? Pode, tem que mandar mensagem para a Fran. Zaca, você que estava lá. Ô, Pri, posso fazer uma perguntinha aí? Pode lá. Você já conseguiu usar ou ainda o Circus, não é? Tanto por via linha de comando, eu entrei um pouco tarde, não é? Porque esse online, na verdade, ele sai bem, mas como você falou, é necessário uma paciência, mas grande paciência, não é? Porque assim, além de você, quando estiver a procurar a forma como você quer representar, você tem que cada vez mais introduzir a sua tabela e sai um gráfico. E depois, quando você quer mudar uma coisa, tem que introduzir de novo a sua tabela. Então, dá um trabalho de muito tempo, muitas horas. Não é? Mas no final você acaba conseguindo alguma coisa e tal, e vai modificando, sai uma coisa muito bonita. Mas aí queria ver também por via linha de comando e como é que a situação poderia ficar. Você acabou falando que ela oferece, talvez nessa via de linha de comando, oferece mais possibilidades. Também queria testar por essa via. E não só, parece também existir não sei se é uma limitação, da questão de número de colunas e número de linhas. Parece que vi isso, não sei se vi mal. É isso, né? Na sua tabela. Não, eu não cheguei a atingir o número máximo de linhas e colunas, não. Ele atendeu a tudo que eu precisava, todos os táxons que eu precisava colocar, eu coloquei de boa. Não sei se eu colocasse bem mais, ele teria algum problema ali para demonstrar. Talvez ficasse muito confuso, muito pequeno, né? Na linha de comando, Zaca,
eu sou uma analfabeta para linha de comando. Então, eu, sinceramente, nem tentei. Eu cheguei a olhar os fóruns que mostravam como fazer por linha de comando, mas eu preferi nem tentar, porque eu vi que, tipo assim, você conseguia mexer bastante nas configurações por linha de comando, ele era muito mais flexível, só que você precisava entender o que você estava fazendo. E como geralmente eu não entendo o que eu faço por linha de comando, eu ainda não domino essa parte, né? E estou bem longe disso, né? Então eu preferi nem tentar, porque eu fui mexendo e eu percebi que aquilo ali atendeu ao que eu precisava. Então, eu nem tentei linha de comando. Mas para quem gosta de linha de comando, sabe mexer, eu recomendo porque eles têm mais variedade, eles têm mais possibilidade, então eu acho que vale mais a pena. Mas para quem não sabe, o site também dá tranquilo. Valeu, obrigado, Nada. Priscila. Você mexeu lá ontem, conseguiu brincar um pouquinho? Mexi, consegui, fiz um gráfico, para mim saiu bonitinho, né? Uhum. Levei ele para tanto o programa de edição, fiz uma pequena edição por causa dessa questão da qualidade que você falou das escritas, né? Então, Porque mas nem sempre, ele não né? precisa, não. Ele você consegue baixar com boa qualidade, não é igual aos outros sites, não. Sim, Ele baixa alta ele sai com resolução. boa qualidade, sim, mas como eu usei, como te falei, eu usei muitas, até fiz dois, não é? Fiz ao nível de espécie, não gostei tanto, assim, porque são muitas espécies, e ali, como te falei, parece existir uma limitação de colunas, parece que ele vai até 70 alguma coisa, quando você ultrapassa Ah, isso, você ele tinha muito começa, mais que isso. Aí isso, eu começa a tenho, não ficar visível. exatamente, por Deve isso eu ficar igual acabei fazendo. aquele gráfico que eu mostrei no começo, você não chegou a ver, não. Deixa eu colocar Sim, aqui para você ver. por isso que eu acabei fazendo, portanto, ao nível de gênero. Isso acabou saindo muito bonito também, né? Tem que Ao fazer. nível do gênero saiu muito bonito e gostei desse, portanto, ao nível do gênero. Ficou assim, Assim, Zaca? Ficou assim? ainda não comecei a ver aqui, acho que daqui a pouco vai aparecer a sua imagem. Saiu alguma coisa assim parecida, só que, exatamente, isso. Mas esse é ao nível de gênero, saiu uma coisa muito bonita, não é? Sim. Configurei como você falou ali e eu gostei, na verdade. Eu fiz a É um nível de programa, é uma filo. plataforma muito boa. Eu acabei fazendo a Muito boa. nível de filo, porque eu também tinha muitos gêneros, e eu vi que era Uhum. inviável, que eu tenho 500 gêneros. Aí eu falei, Uhum. vou fazer a nível de 500 gêneros filo seria mesmo, para ficar impossível. mais Ele tem visível. essa. Uhum. Mas aí E, o- eu sinceramente não sei quantas são, mas ficou mais fácil de visualizar. e a outra coisa também que talvez poderia merecer é a própria tabela, a configuração. Ele recomenda ali que a tabela tenha algumas configurações, né? E a Sim, questão de espaço, ele não aceita, a questão de lugares ser alguma coisa, tudo isso, quando você coloca a sua tabela lá no online, ele logo rejeita, dá o erro. Então, assim, aquela tabela bem configurada é uma coisa que sai direto. Mas é uma coisa eu, muito bonita. Obrigado, Priscila. eu demorei um pouquinho para pegar, porque eles têm umas especificações chatinhas de como é a tabela, mas eles têm explicando direitinho, né? E aí Isso, é só isso. questão mesmo de ter paciência e entender. Uhum, Eu não fiquei uhum. entrando em detalhes, senão eu ia ficar aqui o dia inteiro só falando dele. Mas tem umas questões de como é a tabela de entrada, você tem que ler para assistir Isso. e tal. Mas assim, eu achei tirando esse detalhe das configurações, mas aí as configurações é justamente você entender o que você quer e você entendendo o que Uhum. cada configuração oferece, mas tirando essas configurações que são mais enjoadas, mas não são enjoadas, são várias possibilidades, você tem que entender qual delas Uhum. atende ao que você precisa, mas eu achei o site bem intuitivo, assim. É só mesmo questão de você ver como que você quer. Você Com viu minhas certeza. anotações? Tem coisa que é boba, né? Tem coisa que assim, muda a cor Nos da ajudam bastante. tal coisa, muda a cor. Inclusive, se alguém quiser as minhas anotações também, não sei se vai ser útil para todo mundo, porque eu fui anotando que fazia sentido para mim, mas, e aí, se alguém quiser fazer, quiser depois me pedir a anotação, que aí eu fui anotando o que cada campo alterava, e só para toda vez eu não precisar ficar refazendo, tipo assim,
fuçando toda vez que eu for usar para ficar relembrando o que eu fiz. Mais alguém? Fran, tá com muito barulho no seu coisa. Ah, é porque eu tô, desculpa, eu não vi que eu tava com o negócio ligado aqui. Não tem problema, não. Ah, agora desliga, fica falando que ele desliga. Eu tô escrevendo um negócio aqui enquanto vocês estão falando aí para adiantar o que eu tô fazendo. Aí Não, sem problema. Desculpa. Não tem problema. Mais alguém, pessoal? Ninguém? Ainda mais 5 segundos, hein? Depois não adianta chorar que já vai fechar. Parei. Então, vou só interromper a gravação para depois a Fran começar para facilitar depois.